everybody! E hoje a gente vai falar sobre o presente simples, que em inglês é o simple present. Como é que a gente fala para alguém as coisas que a gente faz no dia a dia? Como é que a gente descreve a nossa rotina? Como é que você diz em inglês? Eu acordo, eu escovo os dentes, eu estudo, eu trabalho. É exatamente isso que a gente vai ver hoje. Em português, se você pensar bem e parar para conjugar o verbo, você tem eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. Veja só, para cada pessoa eu tenho o que a gente chama de desinência. É diferente, é justamente para mostrar com eu trabalho, você trabalha. Em inglês é bem mais fácil, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu coloquei aqui como é que a gente fala o trabalhar primeiro, o verbo trabalhar em inglês é to work, e a gente diz, ó, work, trabalho. Eu trabalho. I work. You work. Você trabalha. Why, Teacher Debbie? Não entendi, não muda não? Muda não, gente. Olha esse aqui, ó. He works, she works, it works. Aqui, estão reparando que está em rosa? É justamente porque a única mudança está nessas três pessoas. Ele, ela e isso, porque em inglês a gente usa it para isso. Em português a gente não tem essa diferença. Mas eu sei que você não vai ficar chateado com isso, porque veja só, work é igual para todo mundo, só é diferente para ele, ela e isso. Então, vamos falar rapidinho? I work, eu trabalho. You work, você trabalha. He é ele. He works, aí eu boto o S. She, ela trabalha. She works, tem o S. It works, tem o S. E o resto, Teacher Debbie? Tem não. We, nós. We work. You work. Duas vezes, Debbie? Sim. Esse aqui é o você e esse aqui é o vocês. Seria o equivalente a mais de uma pessoa. Mas olha só, é igualzinho. Não muda não. E o they são eles. Eles trabalham. They work. Ok? Então, já vou usar um exemplo de uma frase aqui, ó. Eu trabalho todo dia. Todo dia em inglês é every day. Então, quando eu digo eu trabalho todo dia, I work every day. E se fosse ele, o John, o Mark, o Peter, o ele é he. Neste caso, a gente teria que botar o Szinho no final, mas o resto fica every day também. He works every day. Peter works every day. E se forem eles? Eles trabalham todo dia. They work every day. Tá vendo? A única mudança tá aqui no meio. E aí, eu também, óbvio, eu trabalho, mas eu posso não trabalhar. Eu tenho a forma afirmativa e eu tenho a forma negativa. Eu não trabalho. Ah, teacher, então tem que botar o not, né? Quase isso. Você bota o do junto com o not. Você vai unir, ó. Ele vai virar don't. Isso para todo mundo, menos para esses aqui que são diferentes. Eles também têm um ajudante diferente. O ajudante de todos esses aqui é o do. E desses três, eles têm um ajudante diferente, que é o does. Ele vai se unir igual o ajudante do, tá? Ele vai se unir ao not e vai virar, ó, doesn't. Doesn't. Vamos ver como é que vai ficar? Eu não trabalho. I don't work. You, você. You don't work. Vou pular, ó, aqui embaixo. Tudo e don't. We, nós, we don't work. You don't work. Vocês. Lembra? Esse aqui é você. E esse aqui, vocês. E
they, eles não trabalham, they don't work. Com o ajudante diferente, nós temos o he, she, it. Temos he doesn't work, she doesn't work, it doesn't work. Ah, teacher, rolou uma diferença além do ajudante, porque aqui eu tenho o S, mas aqui não. Claro, o S já foi aqui para o ajudante, então tira ele aqui do work, ele volta para o normal e só fica no ajudante a diferença. Deu para entender? Quem trabalha e quem não trabalha também tem direito a fazer uma pergunta. Você trabalha? Ele trabalha? E aí, quando a gente faz perguntas, a gente chama isso de interrogative form, ou seja, a forma interrogativa, pergunta, interrogação. Eu tenho os dois ajudantes sem a ajuda do not. E olha onde ele vai ficar, bem no comecinho da frase. Então, olha, eu digo, eu trabalho. Para eu fazer a pergunta, eu vou botar o ajudante no começo e pergunto para. Você mesmo, no caso, né? Você está tendo uma crise de identidade. Do I work? Eu trabalho? Pergunta para ele. Do you work? Você trabalha? E quando eu quero perguntar sobre alguém, sobre ele, ela, does he work? Does she work? Does it work? E novamente, lá para o pessoal de baixo, o ajudante volta a ser o do. E eu tenho a minha pergunta, olha, a gente trabalha? Do we work? Vou aproveitar uma frase. Vocês conhecem a palavra together? Together é junto, nenhum para trás. E aí a gente vem com nós trabalhamos juntos. Do we work together? Já formei uma frase em inglês. Tenho aqui também, ó, vocês trabalham? Do you work? E eles, do they work together? Do they work every day? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Quando vocês quiserem descrever algo que faça parte da sua rotina, falar sobre fatos corriqueiros do dia a dia, algo que acontece de uma forma frequente, são esses ajudantes que vão entrar em ação para colocar a sua frase negando, fazendo pergunta ou simplesmente colocando o verbo aqui. E ó, quase que eu esqueci de falar desses três caras aqui, ó. Vocês estão achando que... pô, Teacher Debbie, aí lá vem a exceção. Você está falando que era só botar o Szinho... Tá bom, calma, não entre em pânico. Tem alguns verbos em inglês que eles escrevem de uma forma um pouco mais complexa, digamos assim. Por exemplo, o verbo lavar. O verbo lavar é wash. Quando você diz eu lavo, mesma coisa, ó. I wash, you wash. Mas esses três mudam. E olha o que acontece com wash. Ele tem um SH. Quando ele terminar em SS, CH, SH, X ou em O, porque existe verbo em inglês que termina em O só. Por exemplo, o verbo do, to do, D-O, fazer. E, teacher, me complica não, porque já tem um do ali. Não, isso aqui é ajudante, gente. Esquece esse ajudante por enquanto. Estou falando de verbo. E aí, quando o verbo termina tem essas terminações aqui, você tem que botar ES e não só S. Se o verbo termina em Y e antes do Y você tem aqui uma consoante, olha o que vai acontecer. O Y vai virar I e você bota ES. Então, o study, você não vai botar só o Szinho aqui, não. Você vai tirar o Y e botar I-E-S. E tem só mais uma exceção, prometo. O play. Esse verbo, ele termina em Y, igual o study, tá vendo? Só tem um detalhe. Antes dele, você não tem uma consoante, você tem uma vogal. Então, quando antes do Y tiver uma vogal, aí você pode só botar o S e ser feliz para sempre. Tá certo, pessoal? Ainda bem que eu não esqueci da minha exceção.
É isso então, tô indo, tá? Bye bye, see you!